Olá, gerente de projeto sustentável, nosso GPS. Estamos aqui então para mais um webinário, um encontro, um debate então sobre o Green Deal. E vamos falar então dos 8 pilares do Green Deal. Vamos começar pelo pilar número 1, né? O pilar que levou ao mote justamente do Green Deal, que é atingir a neutralidade climática, né? A emissão net zero aí. Já falamos sobre o Green Deal da Europa para o mundo, os selos aí mostrando, né, uma cidade e um planeta mais sustentável, então os recursos hídricos, a parte de integração, ali a energia renovável, né, o uso aí então das fontes de energias renováveis, toda essa integração. Também o símbolo, né, que o Green Deal deve ser eh, né, compartilhado a todos os países europeus e ao mundo. O mundo é integrado, né, então não adianta nada de uma única fonte, né, somente tratar aí das práticas sustentáveis, sendo que o planeta é integrado e todo o meio ambiente integrado. E ele multicolorido, mostrando então, né, essa multicultura, a equidade, a inclusão e tudo mais. E ali o terceiro símbolo, né, o nascimento de uma nova semente, uma semente verde aí do Green Deal, né, da Europa para o mundo, integrando o mundo inteiro ali, né, dando a volta, fazendo que o mundo é integrado. Então são selos importantes, né? E vamos então falar dos 8 pilares do Green Deal, começando até pela carta escrita, né, da própria Green Deal, que é eles buscam então atingir então a neutralidade climática, né, da gás de efeito estufa, emissão, e trazer o planeta, né, para níveis de 1990 e assim por diante. Então, o European Green Deal é uma verdadeira lei climática, né, o Climate Law, que eles falam, que projetando o planeta como é que vai estar, né, em 2050. 2050 precisamos ter a neutralidade zero. É uma lei, né, uma meta, um objetivo, um target. Então isso deixou bem claro que a partir de 2050 todos os planetas do Green Deal da Europa precisam ser então países com clima neutro, né? Então, é muito importante. Existem metas intermediárias para 2030, sendo 50% e assim por diante, e já a partir, então, da escrita desse código, essa lei, em outubro de 2020, né? Então, uma lei aí, na verdade, ambições e leis, eles já vêm conversando desde junho de 21. Então, né, já, quer dizer, desculpa, a lei foi feita em 2020 e já metas já, né, para junho de 2021 já implantou-se, né? Então, não adianta querermos ficar aí discutindo se o Brasil, se a agricultura brasileira está de acordo ou não, né, com nessa nova lei europeia, né? Eu acho que temos que correr atrás do prejuízo, entendermos a fundo o que é esse pacto, né? A proteção aí, então, de nossos recursos naturais de uma maneira sustentável, a utilização, né, dos recursos, mas de uma maneira sustentável, e uma agricultura aí que proteja as nascentes, as matas ciliares, os cursos de água, as florestas. Então, esse é o entendimento, é uma lei que já está valendo. Justamente, então, dão a taxonomia, né, que toda essa relação do meio ambiente já desde junho de 2021, e que as empresas, então, aqui é o resumo, né, que tem todos os tópicos de como as empresas precisam implantar mecanismos. Aí um exemplo, então, né, de uma fazenda aí fotovoltaica, né, de energia solar integrada a uma anuncial de uma cidade, né, uma área de proteção ciliar de um curso d'água, etc., para geração, então, de fontes renováveis de energia. Então, uma grande cidade pode ser, então, sustentável, né? Então, toda essa estratégica de adaptação do clima. Então, é uma lei que já traz isso em registros, ela foi baseada justamente em relatórios de consultorias, da Price, da KPMG e tantas outras, e das próprias universidades, né? Cambridge, Oxford e tantos outros, né? Mostrando então que a pegada, né, do gás efeito estufa estava enorme,
que o aquecimento global é verdadeiro, e então vamos criar mecanismos, né, de controle disso e a emissão, então, cada vez menores dos gases de efeito estufa. Hoje, ali, né, estamos da ordem de mais de 55%, já buscar, então, né, reduções fortes, né, para 2030, 2040, 45, até 2050 ser zero. Então, esse é o roadmap aí, né? Um mapa da como é que vai ser a diminuição dessa pegada do carbono, né? Então, existem metas, né, muito importantes e até por setor. Então, o próprio acordo, né, e os relatórios da Price e tudo mais, mostrando que já para 2030, 55% de todas as metas já precisam ser atingidas, né, trazendo então a níveis comparativos de viver na década de 90, né? Então, isso dividido por setores, né? Os setores do abastecimento, da fabricação e da armazenagem, né? Isso porque são setores que podem ter diferentes estratégias e pegadas aí do carbono, né? Veja então o setor, por exemplo, do abastecimento, né, da ordem de 20%, chegando a 31% em breve. O setor de fabricação também com 20%, mas pode ser feito, né, uma forma mais forte, chegar a 37% de diminuição, e o setor de armazenamento mais simples de todos, podendo ter metas mais ousadas, até 44%, utilizar inclusive aí, né, as energias, fonte de fotovoltaica no teto daí dos armazéns, dos CDs e tudo mais, né? Parques eólicos, porque eles estão realmente mais atrelados ao centro de distribuição, né, uma posição fixa e que te utiliza produtos acabados ou semi-acabados, então de uma maneira mais fácil, então ele pode ter ambições maiores. Então, o importante do acordo é que existem metas escritas, objetivos a atingir, e aqui é bastante interessante, né, esse gráfico da PwC traz aí também, e toda essa análise, né? As metas do Pacto Global 2030 são as que estão em colorido, mostrando aí que os setores, responsabilidade de cada setor, o setor da energia, o roxo, é o maior causador e que pode ser também, por outro lado, o setor maior contribuidor, né? Para a fonte dos gases de efeito estufa e o Low Carbon Roadmap para ir para zero. Então, justamente trocar então a forma, né, da energia, por exemplo, pelos parques eólicos offshore, aí no norte da Noruega, aí na Noruega, nos países nórdicos e toda a costa europeia. Portugal tem usado também essa eólica aí. Países de incidência solar um pouco maiores, como os países do Mediterrâneo, podem utilizar a fotovoltaica, a utilização da biomassa e assim por diante. Então, tudo isso, né, o setor roxo é o setor energético que pode realmente contribuir bastante. Outro setor é o setor terciário e dos lares, né? E aí o uso, então, por exemplo, a contribuição desses setores seriam, então, com verdadeiramente podemos dizer, a parte aí da logística reversa, né? A economia circular e as pessoas tendo consumos mais conscientes, esse consumidor 4.0, não de consumismo assim desenfreado, mas um consumo consciente e principalmente utilizar os 5 R's, as reciclagens, né? E cuidar com tudo isso, então a reutilização, né? Repensar os verdadeiros 5 R's, a parcela marrom também tem uma grande contribuição. A parcela amarela aí ao centro da indústria também uma grande contribuição para a redução dos gases de efeito estufa. Vejam aí até que a derivada dessa curva preta justamente bate ali na tangenciamento. Então, o setor um e 2, né, o setor as pessoas e o setor energético já
praticamente trariam para a meta, a indústria fazendo a sua parte deixariam abaixo da meta, né? A emissão, ou seja, um fator muito importante. Então, a indústria, né, onde possui os melhores profissionais, aí, né, gabaritados do ESG, realmente precisam, né, é, fazer a sua contribuição, que podem reduzir drasticamente essa parcela, trazendo então a níveis de 40% abaixo todo esse efeito. A parte verde dos transportes também, grande contribuinte, principalmente para a queima, né, de combustíveis fósseis. Então, levar todos os transportes a um transporte de uso de energia elétrica, um nitrogênio verde, um hidrogênio verde, isso também pode trazer, então, ou até a biomassa, né, e os combustíveis da biomassa, os veículos híbridos, né, trazendo então essa grande parcela também do transporte a verde. E a agricultura também pode contribuir, né, principalmente evitando os desmatamentos. Vejo que no caso, isso é um gráfico europeu, né? No caso europeu, a agricultura contribui menos, né? Porque os grandes desmatamentos já ocorreram no passado, então é mais ali a parte da pecuária e tudo mais, do uso da fonte de energia e tal, com uma contribuição menor. No caso brasileiro, por exemplo, essa parcela aí em cor-de-rosa tem uma contribuição muito maior a ser feita, né? No caso, então esse gráfico é um gráfico aí dos países, né, europeus da European Commission, né? E finalmente outros setores, o azul claro. Então vejam cada setor na Europa o que podem contribuir realmente, né? O roxo é o maior porque eles utilizam aí então usinas nucleares, muita termoelétrica. Então, né, é a grande pegada da Europa é atingir então essa parte do setor da energia. E cada parcela contribuindo muito também com a indústria, que obviamente utiliza justamente essa energia. Então, são os dois grandes setores, o roxo e o amarelo, que podem trazer, então, por isso esse mote, né, da pressão sobre as indústrias europeias, né, para a utilização e para a redução desses gases de efeito estufa, né? Então, esse gráfico é bastante interessante e importante. E aí o selo ao lado, né, que estaria livre do CO2, de uma maneira, porque o CO2 é importantíssimo, né? Não podemos esquecer, para a fotossíntese, né, das plantas que justamente geram o oxigênio que é para a nossa respiração, para a nossa vida. É o que se fala aí, é um excesso de CO2, né, para que não se tenha um aquecimento global. E não só o CO2, os outros gases, principalmente também, né, o óxido de enxofre e outros óxidos, né, e assim por diante. Então, isso é muito importante. Fica então a dica, então, aí, né, como é que a Europa vai fazer, então, para redução, né, dos gases de efeito estufa. Vamos aqui abrir para perguntas e debates. Eu sou Eduardo César da Project Mais, seu PMO virtual sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável.